Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. Opa, galera, cheguei, tamo junto de novo aqui mais uma vez nos 91,3 no som da 3FM, a rádio de Fortaleza. Tá no ar o Faixa Nobre do Esporte, o programa de esportes com a equipe Bola na Rede. Quarta-feira, 15 de junho de 2016, tá passando rápido, hein? Tá chegando as férias aí do meio de ano, da rapaziada, todo mundo curtindo aí o Faixa Nobre do Esporte, interagindo aqui com as nossas plataformas de interatividade. Vai lá no facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola_na rede, Bola na Rede Zap. WhatsApp mais fora do normal para você mandar seu recado e o seu alô. É o 98935-1841. 98935-1841. Tá fora de Fortaleza, coloca 85 na frente que aí tá tudo certo. Equipe Bola na Rede, sempre em parceria, radioartilheiro.com.br. Estamos para todo o planeta. Vamos que vamos. Vamos pro destaque de hoje. Fortaleza. A manchete do Tricolor de Aço com Alex Oliveira. Julgamento do caso Max Oliveira será amanhã no TJDF. Max já foi punido com 102 dias, mas a Procuradoria recorreu ao Pleno e amanhã será o julgamento. O presidente Jorge Mota foi à sala de imprensa e levantou uma questão. Então é isso que eu quero levantar essa questão. Eu quero que o tribunal amanhã entenda que não é o doping. Há que se fazer uma diferença entre o que é substância dopante e o que é uma substância que não tem nada a ver com doping. Inclusive, há um entendimento a nível internacional de retirar a maconha do doping propriamente dito. Ainda não fizeram isso porque eles acham que isso pode estimular ao uso de outras drogas, né? O presidente Jorge Mota espera que amanhã o Pleno veja o lado social também do jogador. Não apareça alguém dizendo, não, tem que punir o rapaz com não sei quantos anos. Eu considero que ele é muito mais uma pessoa que precisa, se ele fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que usasse, ele teria que assisti-lo, que dá a condição para ele sair disso. E não tirá-lo do ambiente de trabalho, da companhia dos seus companheiros, dos seus amigos de jogo, de uma forma geral. A gente tem que dar a ele a condição plena dele voltar a trabalhar. Como dissemos ontem, Bruninho assinou o contrato até 2017 e foi apresentado hoje na sala de imprensa. Detalhes daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Ceará! A manchete do Alvinegro, já em Santa Catarina, pro jogo de sexta-feira contra o Joinville. Chegando o Rodrigo Cavalcante. Após a vitória frente ao Brasil de Pelotas, zagueiro Charles já fala sobre as dificuldades que o vovô enfrentará contra o Joinville, adversário da próxima sexta-feira. A gente tá uma sequência de jogos aí grande, muita viagem longa, mas a gente tem que se adaptar aí. O clima vai ser diferente um pouco, frio, né? Mas a gente vai ter que se adaptar aí, vamos ficar 2 dias lá, vamos treinar lá tudo lá pra estar bem na sexta e fazer um bom jogo. Delegação do Ceará viajou com destino a Joinville e já chegou na noite desta quarta-feira em solo catarinense. Zagueiro Sandro, lateral direito Thiago Cametá e Rafinha são as novidades para o jogo frente ao Joinville. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. É isso, é o Faixa Nobre do Esporte dessa quarta-feira, uma quarta-feira sem futebol, né? Tivemos ontem a rodada cheia da Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Vozão, o nosso representante aqui do estado, venceu mais uma e ficou naquela rodada antes da derrota pro Luverdense. Ficou com a mesma pontuação do Náutico, que está no G4, perdendo pelo saldo de gols. Mas foi até importante essa vitória ontem do Ceará, 3-0, para dar uma melhorada no saldo. Ficou a 1 gol apenas do time do Criciúma, que é o 5º colocado. Então é sempre bom você vencer, e vencendo, marcando gols, é o mais importante ainda. E o assunto desde ontem até hoje é a seleção brasileira. Hoje o Tite confirmou, ele não, né? Mas o presidente do Corinthians, em entrevista coletiva, não foi nem a CBF, confirmou
a presença do Tite na seleção brasileira no comando técnico. Vai deixar o Corinthians e vai dirigir essa batata quente, vai pegar essa batata quente, cascar esse abacaxi que hoje se tornou a seleção brasileira. Foram 2 anos perdidos com o Dunga, né, no comando técnico, essa insistência que gerou mais um fracasso da seleção brasileira na Copa América Centenário. Vergonhosamente sendo eliminado quase 30 anos depois de ter acontecido isso. Em 87 a seleção foi eliminada mais uma vez na primeira fase da Copa América. Foi em 87 o time que tinha o Neto, que hoje é comentarista, o Wilson Mano e tantos outros corintianos até, né? E o Tite tem muitas críticas porque é um treinador da escola gaúcha. Eu estava lendo até uma coluna hoje do ex-jogador de futebol, Paulo César Caju, falando que os gaúchos acabaram com a magia do futebol brasileiro. Eu não vejo por aí não, eu vejo que o Tite é um cara que se preparou para o cargo, se preparou para ser hoje o principal treinador do futebol brasileiro. Talvez ele nem quisesse isso, mas ele foi o que correu atrás. Os demais poderiam ter ido também, se capacitar, mas ele foi. E pode ser gaúcho, cearense, não importa. Ele foi o cara que foi atrás. Agora o Paulo César Caju estava falando porque os últimos treinadores da seleção brasileira foram gaúchos, né? Desde o Filipão, do Mano Menezes, chegando o Tite, o Dunga também era gaúcho, com o Gilmar Rinaldi. Então eu vejo assim uma infelicidade do Paulo César Caju culpando os gaúchos pelo insucesso do futebol brasileiro, né? Que não é geral, né? A galera não foi se preparar, o futebol não se renovou, não se reinventou, principalmente nas categorias de base. Estamos pagando um preço alto por isso. Boa noite, Edmilson Maciel. Tite na seleção brasileira. Boa noite. O Del Nero é gaúcho, não? Paulista. Paulista, né? O Marinho é gaúcho, não? Paulista. Então Paulo César Noronha, você não pode acusar não, gaúcho. Não. Paulo César Caju. Perdão. Caju. Paulo César Caju, grande ponta esquerda do Botafogo. Jogava muito seleção brasileira, mas não pode culpar gaúcho porque acabou a seleção brasileira, né? Na verdade, hoje, eu acho que se você falar em seleção brasileira, haviam 2 temas que eram quase unanimidade. A saída do Dunga e a entrada do Tite. Era quase unanimidade esses dois aí. A cúpula da CBF foi em cima, né? Pois é, agora por que o Tite época do Muricy ficou também, ressentido? a mesma coisa? Porque na vez anterior o Tite sonhava com a seleção e ele convocou o Dunga, né? 2 anos atrás. Aí depois com o Dunga no comando, convidou ele e ele ficou numa situação desconfortável. O cara lá empregado, eu vou aceitar agora que foi demitido. Só aceitaria depois que fosse demitido, né? Agora, é o grande técnico do Brasil na atualidade, tá certo? Faz um time bonzinho com o Corinthians, chegar aí no G4, é um eterno campeão, reformulou o time. Mas você vê que não é vezes. uma mágica, né? Ele tem um começo difícil, depois é que ele vai conseguindo implementar, porque o Corinthians geralmente é uma grande equipe do futebol brasileiro, perde muitos jogadores de uma temporada para outra. E ele, em 2015, assumiu o Corinthians também esfacelado. E aos poucos foi arrumando a casa. O Corinthians foi campeão brasileiro. Agora já estava começando a arrumar de novo o time do Corinthians para ser campeão brasileiro, quando recebeu o convite da seleção. Tem que ver o seguinte. Por isso que eu digo, na seleção também vai demorar. Agora ele não tem o que ele tem no Corinthians, que é tempo para trabalhar uma equipe. O problema maior da seleção é porque são 22 jogadores que jogam em 20 equipes diferentes, tá certo? Aí você precisou reformular tudo. O que aconteceu com o Dunga? Precisou reformular tudo. Você sabe quantos tinham naquele time que foi eliminado agora contra o Peru? Você sabe quantos tinham que participaram da Copa do Mundo aqui? Nenhum. Reformulou tudo, trouxe novos jogadores, só que não teve tempo para treinar. E esse problema o Tite vai enfrentar. Porque os caras vão entrar, vão pegar aí uma seleção que vai ser convocada na quarta-feira, se apresenta na sexta para jogar no domingo, sem direito a fazer nenhum treino. Esse problema que o Dunga enfrentou, o Tite vai enfrentar também. A não ser que o Tite traga um projeto diferente para a seleção brasileira. Como seria um projeto diferente? Imagine se, eu estou dando aqui uma... Imagine que o Brasil tem que pensar rápido, né? O time já joga em setembro. Imagine que o Brasil vai convocar 20 jogadores que jogam no Brasil
e vai subsidiar os contratos deles, R$1 milhão para cada um, 20 milhões por mês para a CBF não é nada, tá certo? Aí vão ficar em 10 clubes diferentes. Aí esses jogadores, com R$1 milhão de reais já de salário da CBF, mais o salário do clube, dificilmente iriam para o exterior. Aí você já faria uma programação para todo mês. CBF, Campeonato Brasileiro está rolando, a última semana do mês vai ser uma semana de treinamentos da seleção, para ver se começa a arrumar a casa. E não vai dar resultado daqui a isso é só uma sugestão que eu dou particularmente, tá certo? Acho que caberia alguma coisa nesse sentido, algum projeto que viabilizasse uma seleção permanente às expensas da CBF, cedendo aos clubes que também receberiam, só que essa seleção teria pelo menos uma semana junta para o pessoal se conhecer, treinar e começar a se movimentar. Essa seria uma alternativa. O Tite ele foi tão inteligente que ele abdicou do direito de dirigir a seleção olímpica. Vai continuar o pessoal que estava lá na seleção olímpica. Claro, eu acho que é o bom senso. O Dunga que se meter dias no meio para aparecer. É. O Rogério Micali vem fazendo um grande trabalho na seleção sub-23. E o Dunga quis se meter para atrapalhar, como atrapalhou a seleção principal. E ele ainda levou mais 2 lá, inclusive o Elias, né? Tá certo. Boa noite, Martins Andrade. A novela terminou, durou pouco, né? De ontem para hoje, a reunião do Tite ontem não determinou que ele fosse o técnico da seleção, e hoje o presidente do Corinthians anunciou, né? Não foi nem a CBF que anunciou, foi o presidente do Corinthians que anunciou que o Tite é o novo técnico da seleção brasileira. Será que emperrou ontem, né? Será que o Tite pediu autonomia, coisa que me parece que o treinador da seleção não vinha tendo para convocar? Porque nós observamos aí algumas convocações esquisitas, como por exemplo esse goleiro que vem jogando, de repente virou o titular da seleção e foi logo negociado com o clube da Itália. E tantas outras coisas, né, que acontecem, né? O próprio Gilmar Rinaldi, questionado a sua presença na seleção por ele ser um empresário, e ele falou: não tô mais do ramo, não sou mais empresário, vou me dedicar à seleção, né? Aí fica aquela história, né? Aliás, ele foi um dos que vieram para a imprensa como representante da CBF na segunda-feira, garantir que o Dunga iria para a Olimpíada. Não garantiu não dele, né? Tá fora também. Boa noite, Martins. Boa noite a você, Adriano. Boa noite aos amigos que acompanham o nosso trabalho. A gente impressiona essa situação do futebol brasileiro. Agora, com relação ao Tite, quem anunciou não foi o presidente da CBF, porque os dois não se queimam bem, não é? Tanto o Tite quanto o Del Nero. Inclusive o Tite andou fazendo umas críticas aí há uns 6 ou 7 meses ao Del Nero. Exigiu até a saída dele da federação. Assinou o manifesto, né? Junto com os atletas. Exatamente. Então, tem uma reima entre eles, né? E quem anunciou foi o próprio presidente do Corinthians. Mas tudo bem, tá bem entregue, porque o Tite, como você falou, o Tite se preparou para ser o treinador. Já havia uma saturação com relação ao Dunga, tanto parte do torcedor quanto do jogador. As convocações, a gente falou aqui já que essas convocações são convocações financeiras, não são convocações técnicas, são financeiras. Você viu o goleiro que participou aí de 2 jogos, já foi vendido para a Itália. É para isso que serve a seleção. Ridiculamente falhando, né? Pois toda hora. É o maior, como é que a gente chama aquele bicho ali onde os artistas se apresentam, né? Picadeiro do mundo é a seleção brasileira. Vestiu a camisa, tá vendido, pronto. Então é para isso que serve. Por isso que eu digo que os empresários têm uma fundamentação muito grande. Agora cabe ao Tite primeiro barrar esse tipo de coisa. E depois o trabalho dele, que a gente já está acostumado a ver, será também de aproveitamento do jogador brasileiro, aquele que está melhor, para ele começar a trabalhar. O jogador criar uma certa personalidade com a camisa da seleção, porque isso é diferente, a gente sabe, né? Uma coisa é você jogar no subúrbio, outra coisa é você jogar profissional em um time qualquer, não é a mesma coisa. Alguns entram de cara e dão certo, outros não. Então isso aí tem que ser trabalhado pelo Tite, porque é uma pessoa também que tem um trabalho psicológico muito bom com os seus jogadores. Você vê que tem jogador de nível técnico médio, às vezes até regular, e ele consegue fazer o jogador render.
Então isso aí é importante e vamos aguardar o que é que pode acontecer. Deus queira que seja coisa boa com a presença do Tite. Será que eu fico perguntando, será que vamos precisar ficar fora de uma Copa do Mundo para podermos ajeitar a casa? Eu acho que ainda dá tempo. Radicalmente? Viu? Acho que ainda dá tempo. Que dá tempo, dá, né? Mas será que vão deixar o homem trabalhar? O problema é esse, olha. O problema, primeiro. Vão dar essa condição para ele? Muita gente, quando a gente fala aqui, o sujeito. Até no outro dia você sofre crítica de colega da gente, aquela coisa toda. Mas primeiro de tudo o problema dos empresários. Olha, o empresário pode ter certeza que ele atrapalha uma seleção brasileira. Porque ele como é que chama? Ele financia gente por fora para estar convocando, né? E a gente viu aí que tem jogadores ali nessa seleção que fez apenas 3 partidas que não tem a menor condição de jogar nem a nossa seleção aqui, né? A seleção aqui de Fortaleza, que é o tricolor da Barra. Tem condição. Então, esse aí é um dos fatos, um dos fatores. O segundo fator é a televisão. Primeiro, do mesmo jeito que a televisão julga, ela convoca. Ela julga e ela convoca. Então essa história de convocar fulano porque esse crânio está elogiando ali naquele momento, isso aí é uma coisa muito ruim para o futebol brasileiro. E degringolou cada vez mais a partir do momento em que narradores de televisão começam a elogiar determinados jogadores, que a gente sabe, quem já viveu futebol sabe que aquilo ali tem uma pontinha, né? E aí, meu amigo velho, você não sabe onde vai dar. Quer dizer, sabe, mas a gente torce para que não aconteça, né? Olha, e o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, que hoje convocou essa coletiva informando que o Tite está deixando o Corinthians para dirigir a seleção brasileira, perguntado sobre quem substituiria o Tite no Corinthians, ele falou que não trabalha com o Mano Menezes. Está voltando da China, né? Então, Ixi, Maria. Pode apostar no técnico estrangeiro para treinar o timão. E tem gente aí. Ou até mesmo no vice-campeão paulista também. O Fernando Diniz, que hoje dirige o Oeste, que fez uma parceria com o time que foi vice-campeão brasileiro, o vice-campeão paulista, o Audax. E estão falando isso para a seleção brasileira? Não. Corinthians. O Corinthians. Que agora está buscando um treinador para substituir o Tite. Certo. E o presidente Roberto de Andrade falou que não trabalha com o Mano Menezes. Certo. E aí pode trazer um técnico estrangeiro. Tá chegando aí o Luxemburgo, né? Que recebeu uma grana lá. Recebeu 27 milhões, né, de multa rescisória. Pois é. E o Mano também. Fora os 23 milhões que havia faturado nos meses que trabalhou lá. 50 milhõezinhos, né? Mas aí, né? Mas ele não pensa nisso não. Tem o Luxemburgo, tem o Mano Menezes, se ele não quiser. Eu acho que o Corinthians dificilmente vai investir num jogador, num treinador sem nenhuma experiência. Como o Fernando Diniz. Como o Fernando Diniz. É vice-campeão paulista, mas não dá ainda um know-how. Treinador de onde? Para dirigir um Corinthians, né? E o Dunga também nunca foi e nunca será, né? Treinador em lugar nenhum, e foi da seleção brasileira. Pois é, eu tenho para mim que o Corinthians vai investir no estrangeiro agora. Porque, olha, o mercado brasileiro tá cheio de lugar comum em termos de treinador. Ele disse que não trabalha com Mano Menezes, Luxemburgo, eu tenho para mim que também tá fora de coisa. Falcão também, né? Falcão. Não, aí é outro gaúcho, né? Os homens já estão. Vamos ser justos. O Falcão é catarinense, apesar de ter começado no Internacional. Então pronto, então é por aí. Mas eu acho que ele também não vai. Ele quer. Hoje o Corinthians, na situação que está, campeão paulista, brigando aí pelo bicampeonato, ele vai querer estar. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, vai querer um treinador. Se possível, um treinador de renome, e pode prestar atenção que vem um treinador aí de renome internacional, com certeza. Olha, falando da Série C, as coisas estão azedando lá no Remo, né? De Belém do Pará. O diretor de futebol, o Remo tá nas últimas colocações, né? E tem muito torcedor falando aí do próprio Remo que o time vai brigar para permanecer na Série C esse ano. Depois de muito tempo, o Remo voltando à Série C, não vem fazendo uma grande campanha com o técnico Marcelo Veiga. E o diretor de futebol, o Hélio da Farias, aliás, o diretor de futebol é Zé Capirão, o nome do cara, disse que não gosta do trabalho do treinador e afirmou que prefere Dado Cavalcante, que deixou há pouco tempo o comando do Paysandu. Olha que aspas para ele: tenho que ter liberdade como diretor, sou uma pessoa muito franca e para mim o atual treinador
não deveria mais estar no Remo. Essa é a opinião particular minha. O nome principal é Dado Cavalcante, pela sua inteligência e competência. É uma pessoa correta. Aconselhei no domingo, em reunião, que nós deveríamos mudar o treinador. Esse senhor Marcelo já deu o que tinha de dar. É uma opinião, se não quiserem, me tirem do Remo, afirmou o dirigente. Agora, o clima tá pesado, né? A coisa desse jeito. É inteligente a postura dele. Olha, você diz, esse treinador não serve porque já deu o que tinha de dar. Isso é uma explicação fantástica. Já deu o que tinha de dar, pronto, já deu o que tinha de dar. Olha a profundidade dessa análise que o cara faz. Já deu o que tinha de dar. Que coisa, né, rapaz? O diretor de futebol tá claro, porque o Remo passou não sei quantos anos na 4ª divisão, no 100 divisão. É porque esse tipo de dirigente não presta porque já deu o que tinha de dar. Ou explicação técnica. Aí ele agora, quando for no próximo treino do Remo, ele veste macacão, bota um tênis e vai pra beira do campo, vai pra dentro, né? Porque se o treinador já deu o que tinha de dar, ele fora, que sabe. Né? Ele tá fora, o cara que tá lá dentro, dirigindo o time, né? Que recebe as críticas. Rapaz, olha, o Remo ocupa a 6ª colocação no grupo A da C, o mesmo grupo do Fortaleza. O Fortaleza joga lá, acho que 10 de julho, o Fortaleza joga lá. Vai ser um domingo, um jogo à noite, né? Na televisão que manda. O Remo tem 5 pontos e não conseguiu vencer em casa até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro. Foi uma derrota pro Asa e um empate com o Botafogo da Paraíba, porque eu vi o jogo. O Botafogo teve muito mais chance de sair vitorioso, foi empate o jogo, do que o próprio Remo. Tá mal o Remo, esperava mais aí do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade. E outra coisa, tanto o Remo quanto o Paysandu, eles estão numa área geográfica brasileira onde deveria haver o predomínio desses dois clubes, né? Região Norte são os dois clubes mais famosos e que tem muita torcida, né? Muita torcida. Isso aí era para ter um predomínio muito forte. Mas não, tá brigando aí por terceira, quarta série, aquela coisa toda. Parece menino que entrou agora no ginásio, né? Tá na terceira, não, tô na 4ª. É brincadeira. Mas eles deveriam fazer um trabalho mais sério. E a seriedade acaba exatamente quando um diretor desse chega e diz que fulano já deu o que tinha de dar. Ora, você tem duas opções: ou bota o treinador pra fora e assume, né? Bota o sujeito pra fora e assume, vai lá e treina. É ele mesmo, pois assume e vai treinar. Qual é o problema? Essas palavras foram fortes, viu? Pra continuar, tá difícil, Marcelo Veiga. Olha, tecnicamente é uma explicação fantástica, tá certo? Isso se você colocar uma equação pra destrinchar o que ele disse, já deu o que tinha de dar. É dureza, viu? Você ouvir isso de um diretor de futebol de um grande clube como é o Clube do Remo. Já deu que. Olha a justificativa para tirar o cara, já deu o que tinha que dar. Amigo, esse futebol, se não afundar, é porque tem muito. Com essas mentalidades, né? Pois é, rapaz. Gênios, cartola gênios, vai longe. Já leu o blog do Edmilson Maciel hoje? Vai lá e acessa edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Informações sobre futebol quentíssimas. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$11,99. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos do Brasileirão, tá bombando aí na sua telinha, você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entrega em domicílio, é só ligar 3223-5671. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral, com os melhores preços da cidade. Castelo de Castro, 1138, São Cristóvão, 3269-6611, site madeireiraceará.com.br. Direção Nilcélio Alves. Vamos com as primeiras do Faixa Nobre do Esporte. Vamos saber do Ceará, o alvinegro que estará em campo sexta-feira, hein? Já sexta-feira, lá em Santa Catarina. Ceará! Tá chegando o Rodrigo Cavalcante. Uma vitória convincente. Foi o que conquistou o Ceará na noite da última terça-feira, quando bateu o Brasil de Pelotas pelo placar de 3-0 na Arena Castelão, com 3 gols de Bill. Mas apesar do bom resultado de novamente colar no G4, com a mesma pontuação do quarto colocado com um saldo de gols um pouco menor, o time comandado por Sérgio Soares não teve tempo para comemorar.
Se reapresentou na manhã desta quarta-feira e logo em seguida, por volta do meio-dia, seguiu viagem com destino ao Rio de Janeiro. Na capital carioca, fez uma conexão para a cidade de Navegantes, cidade vizinha a Joinville, e seguiu destino à cidade do jogo de sexta-feira de ônibus, num trajeto de 1 hora. Entre os relacionados, 3 novidades. O zagueiro Sandro, recuperado de dores na coxa direita, o lateral direito Thiago Cametá, que também sofria com dores na coxa direita, e o atacante Rafinha, recém-contratado junto ao Atlético Paranaense por empréstimo de 1 ano. A lista dos relacionados é composta por 19 atletas. Os goleiros Everson e Douglas, os zagueiros Sandro, Charles e Valdo, os laterais Cametá, Thalisson e Eduardo, os volantes Richardson, João Marcos e Marino, os meias Felipe, Ricardinho e Thomas Bastos, e os atacantes Rafael Costa, Bill, Alex Amado, Rafinha e Robinho. A delegação alvinegra realizará uma atividade técnica tática na tarde desta quinta-feira, no Campo do América, em Joinville. E quem bate um papo com a gente é o atacante Rafinha. Após 2 meses de recuperação com uma lesão na coxa, ele se mostra tranquilo e à disposição de Sérgio Soares para o jogo desta sexta-feira. Eu tô preparado, tô me sentindo preparado, vim trabalhando bem forte aí desde quando cheguei, e agora é manter, se ele precisar a gente vai ter que estar preparado, né? Querendo ou não, a gente tem que estar preparado sempre, e se precisar vou procurar fazer o meu melhor possível. O atleta explica o que realmente aconteceu na sua primeira chegada em Porangabuçu. Eu tinha machucado no Paulista na 7ª rodada, né? Meio que já estava certo, eu já estava há 1 mês e pouquinho parado e fiz alguns exames aqui, meio que eles optaram para me tratar lá no Atlético. Voltei pro Atlético Paranaense, me recuperei bem lá, o pessoal me tratou bem lá e voltei bem melhor aí do que eu tava. E recorda sua última partida e gol marcado em atividade no primeiro semestre. Minha última partida, acho que foi contra o Santos, lá na Vila. Mas o último gol, eu lembro, foi contra o Palmeiras lá no Allianz, lá que a gente ganhou de 2-1, eu fiz o segundo gol. Rafinha fala sobre a sua forma de jogar para o torcedor que ainda não conhece. Eu gosto de pegar bastante bola e ir pra cima, gosto de finalizar bastante, eu gosto de fazer 1-2, isso daí é mais da minha característica, gosto muito de ir pra cima mesmo. E revela! Eu sou um cara que gosta de fazer gol, cara. No Paulista, pena foi ter machucado, que eu tava artilheiro do Paulista nas 7 primeiras rodadas, aí acabei machucando, mas até faz parte. Agora é trabalhar bem forte aí pra que não machuque mais e consiga fazer bastante gols aí pra conseguir ajudar os meus companheiros aí e o Ceará. O atacante fala sobre o adversário da próxima sexta-feira. Tem grandes jogadores lá, tem um Paulinho que eu cheguei a jogar junto, o volante, tem um pessoal bom lá. O time deles são muito bons, a gente tem que estar preparado aí porque vai ser um jogo muito difícil. Esse é Rafinha, que pode fazer sua estreia na partida da próxima sexta-feira, contra o Joinville, às 7h15 da noite na Arena Joinville. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. É isso, o Rodrigo Cavalcante trazendo informações do Alvinegro, que venceu ontem 3-0 o Brasil de Pelotas e agora vai pra cima do Joinville, mais uma equipe do Sul. O Ceará já enfrentou 2 vezes essa equipe nessa temporada pela Copa do Brasil e levou a melhor. Agora é outra história, é outra situação, é Campeonato Brasileiro da Série B. O Ceará, que ontem conquistou 3-0 a vitória, e dá pra repetir esse time. Edmilson, tem o Cametá que tá à disposição, tá na relação. Tem o Rafinha também que foi relacionado, viajou com o grupo. Tem algumas outras opções. Tem algumas outras opções também pro técnico poder estudar mudanças. Mas o time ganhou de 3-0. Seria o caso de mudar? Eu acho que não dá pra pensar em deixar o Sandro. Olhei, maluco, é o microfone que tu fala desse, fala naquele, aí eu fico perdido. Escolha esse aí, vai, tá legal, vamos lá. O Sandro é titular do time, até porque ontem jogou relativamente bem o novo zagueiro, né? Chegou, estreou, mas dá pra analisar por uma partida daquela. Teve bem, o Sandro é indiscutivelmente titular do Ceará. É o dono da posição, né? O zagueirão lá não comprometeu, mas o lugar do Sandro, né? O Cametá, se tiver em condição normal de atuar, é titular do time, tá certo? Outro que voltou... Agora como bate bem na bola o Eduardo, né? O pé esquerdo, interessante, pé esquerdo, tá certo? Ele já fez 3 finalizações de pé esquerdo. Cobrou uma falta ontem, que passou também. Com o pé esquerdo, que é interessante, ele é destro. No entanto, bateu falta com o pé esquerdo, bem no ângulo, o goleiro chegou lá porque era o ângulo que ele estava, tá certo? Agora,
teve alguns fatores. Ontem todo mundo jogou bem, certo? Começou mal o Ricardinho, depois se arrumou no segundo tempo, O Thaleson jogou bem também, tá certo? O Eduardo jogou bem. O João Marcos mostrou que, olha, pelo que eu vi, o João Marcos não perde lugar naquele time mais não, viu? O com problema uma grande vantagem. É só a posição dele, que como é volante e jogando de primeiro, tem que correr muito, né? O João já tem idade avançada e para suportar um jogo atrás do outro, não sei. Enquanto suportar, acredito que ele tem como ajudar. Só me lembro dele ter quebrado uma vez no Ceará, tá certo? Mas agora Outra a idade coisa, já começa a pesar, né? Com 34 ele jogou o ano todinho, mas eu queria dizer o seguinte: o Sandro, ele tem o volante João Marcos, ele tem uma vantagem. Quando ele vai jogar de volante, ele é o primeiro volante. Aí ele libera o Richardson. O Richardson tem muita qualidade para ser primeiro volante, tá certo? Então ele aproveita muito mais o potencial do Richardson como segundo volante, né? Como segundo volante, tá certo? Então isso é ótimo pro Ceará, tá certo? Se junta o Richardson, que tem uma saída de bola. O Felipe, excelente, joga uma fase extraordinária, jogando demais. Tá jogando bem mesmo, jogando muito. É dono da posição. Não dá pra imaginar o Ceará hoje sem o Felipe e sem o Bill na frente, né? Os dois jogadores que voltaram ontem e colaboraram diretamente com essa vitória alvinegra. Pois é, eu acho que o Ceará ainda tem os seus problemas, né? Eu continuo achando que precisa de um lateral esquerdo, precisa de um volante, porque o João Marcos provavelmente não aguenta todos os jogos, tende a se contundir, e tem aquela história do meio esquerdo que tá precisando, né? Ontem o Ricardinho, mas o Ricardinho não é bem meio esquerdo, o Ricardinho é como aquele outro Ricardinho, ele joga um pouco mais atrás, ele é um jogador, ele seria um terceiro volante, ou um meia recuado, alguma coisa assim, tá certo? Agora, deixou o torcedor animado. Quando o Jota me chamou logo 9, 10 minutos, ele chamou o primeiro comentarista, outro aos 20, tá, e por aí vai. Ele me chamou, eu dizia: o início da partida está equilibrado. No entanto, eu vejo um fator que é muito positivo para o Ceará, que é a vontade. O pessoal estava com vontade de jogar. É verdade. A disposição dentro do campo é outra história. E eu estranhei porque esse Charles jogou também ontem, jogou um partidaço ontem também. Gigante. Não fosse os 3 gols do Bill, ele seria considerado o craque da partida, ou ele ou o Felipe. Agora, o que eu estranhei, você fica imaginando como é que o time faz uma viagem sacrificada daquelas. O Ceará passou domingo dentro de ônibus e avião, não treinou, deram folga quando chegou aqui meio-dia, treinou na segunda tarde, fez uma arrumaçãozinha lá na segunda tarde, todo mundo com disposição, começou indo pra cima. Eu achei muito interessante aquilo. Eu digo assim, agora eu vou na contramão aí. Eu vi os 3 gols. Eu não teria eleito o Bill como melhor jogador em campo. Eu teria eleito o Felipe. Eu só teria eleito ele porque ele fez os 3 gols, né? E era o cara que não ia jogar, era o cara que estava punido. Mas, de repente o Ceará lutou, conseguiu colocar o cara em campo e o cara fez a diferença, fez os 3 gols. Olho muito. Se ele estivesse em campo, talvez o time não tivesse conseguido uma vitória. Eu olho muito. Por essa expressão de 3-0 não, talvez 1-0. Mas eu olho muito a produção do jogador, quem faz o último passe, quem arma. Só certo? Pode ser o último, quem faz o primeiro lá atrás, que o Charles jogou demais. Não, mas gigante. Mas o último passe que é o fundamental do gol é que você deve olhar. A gente tem esse hábito, né? Não sei. Eu gosto muito de ver quem conduz e quem faz o último passe. Agora nos 3 gols estava lá o pezinho do Felipe. Olha, Martins, nos 3 gols. Quem deu a bola pro Marino foi o Richardson, e o Marino entrou na área e sofreu pênalti. Certo? Agora eu só queria dizer o seguinte: o cara entra com uma missão, que é fazer gol, e faz 3, um jogo de 3-0, eu nem titubei, eu acharia tremendamente injusto. Pelo meu critério de votação, é esse. Eu sei. Por exemplo, no jogo do Fortaleza, nós elegemos o Daniel Sobralense o melhor do jogo, ele fez os 2 gols, fez os 3 gols, né? Mas nós elegemos o Daniel porque ele trabalhou lá atrás também, ele conduziu, ele fez passes. Teve atitude, coisas que ele não vinha tendo, ultimamente dos jogos do Fortaleza. Então, né? Nesse caso. Na hora dos gols. Agora eu quero dizer pro torcedor que com isso eu não esteja querendo aqui jogar o Bill Bill é um finalizador, né? Nessa gente, certo? Ele é um finalizador
e fez os 3 gols, tudo bem, parabéns, mas eu gosto muito de olhar o criador. É tanto que a gente acostuma a jogar no jogo de futebol, às vezes é o treinador, às vezes é o jogador que está no banco. Quando o cara faz o gol, diz quem foi, quem passou, quem meteu. Porque é importante, o Adriano já trabalhou em clube e sabe que a primeira coisa que o cara pergunta, quem foi que meteu essa que eu perdi? Agora eu queria dizer pro ouvinte que o Martins era meio esquerdo, a missão dele no jogo era isso, era pegar uma canhotinha e deixar o companheiro na cara. Não, eu fazia essa, eu tava olhando ali, eu tava olhando os gols e eu senti saudade do tempo que eu podia ir com a bola, né? Eu não posso mais não. Era o Felipe que entrava pela esquerda, né? Que eu sou canhoto por necessidade. Tá demais, né? Eu sou canhoto por necessidade, né? Porque na verdade eu sou destro, mas tive que aprender a usar a perna esquerda, porque com 11 anos de idade eu torci tornozelo, entrou com tudo aqui, aliás, o joelho com tudo, né? Então eu aprendi a fazer tudo com a perna esquerda. Mas eu entrava pelo lado esquerdo, era bom demais, que eu conduzia com a direita, né? Ele não sabia onde eu ia. Era bom. Muito bem, então. Tá legal. Então, já o Martins volta, o Edmilson também. Deixa eu mandar um abraço aqui um alô aqui pro Bruno, torcedor do Remo, né? Tá curtindo aqui as férias em Fortaleza. Torcedor do Leão, tá mal, hein? Seu Leão tem que melhorar. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico, por apenas R$ 2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. E Best, o seu caminho para o futuro. Temos os seguintes cursos técnicos: técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística, edificações e informática. Venha para o IBEST e faça um upgrade na sua vida. 3022-0065. IBEST, o seu caminho para o futuro. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$ 11,99. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante em 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, olha só, a partir de R$ 25. Whisky Black White, dose apenas R$ 4,99. Todos os jogos do Brasileirão, que estão bombando geral, Eurocopa, tem também a Copa América e Centenário. Você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entregue em domicílio. Ligue 3223-5671. Vamos com informações do Leão, do tricolor do PC. Fortaleza! Tá chegando o Alex Oliveira. O Max Oliveira, zagueiro do Fortaleza, será de novo julgado. O atleta, na primeira instância, pegou 102 dias de punição. Já está afastado há 42 dias. E um detalhe, não pode treinar. O presidente Jorge Mota esteve hoje na sala de imprensa e levantou uma questão. Eu quero que o tribunal amanhã entenda que não é o doping. Há que se fazer uma diferença entre o que é substância dopante e o que é uma substância que não tem nada a ver com doping. Inclusive, há um entendimento a nível internacional de retirar a maconha do doping propriamente dito. Ainda não fizeram isso porque eles acham que isso pode estimular ao uso de outras drogas, né? Eu estava vendo isso pela internet, na Holanda, por exemplo, o sindicato dos atletas está com um movimento no sentido de que não seja considerado doping, principalmente lá, que é aberto. E a gente sabe que não é devido, não é o correto, não é o certo, mas a maconha é a coisa quase que useira e vezeira por aí. Segundo o presidente do Tricolor de Aço, é uma injustiça o que estão fazendo com o atleta. Eu acho uma injustiça muito grande e eu até peço que se faça uma distinção entre o que é doping e o que é uma substância que a pessoa pode, por alguma razão, ser apanhado no exame, mas não que ele seja usual quanto mais nessa droga. Por isso é que eu queria ver se a gente levantava pelo menos esses questionamentos, para que amanhã no tribunal não apareça alguém dizendo, não, tem que punir o rapaz com não sei quantos anos. Eu considero que ele é muito mais uma pessoa que precisa, se ele fosse, vamos dizer assim, uma pessoa que usasse, ele teria que assisti-lo, que dá condição para ele sair disso, e não tirá-lo do ambiente de trabalho, da companhia dos seus companheiros, dos seus amigos de jogo, de uma forma geral. A gente tem que dar a ele a condição plena dele voltar a trabalhar. Como a Procuradoria recorreu no pleno, o atleta de novo será julgado amanhã e o presidente espera que a pena seja substituída.
essa pena for amanhã, for substituída por outra coisa, por penas alternativas que tem, por aí tem várias. Inclusive eu tive no STJD o mês passado, coloquei esse assunto e alguns dos auditores disseram, já é definitiva a pena, porque chegar aqui a gente pode atenuar, 30 dias a gente pode transformar em outro tipo de pena, mas não a de suspensão, porque aí você está penalizando não só o clube, mas o jogador, a família, ele tem que manter a sua família. Como é que ele vai manter? Vai manter porque nós estamos pagando. Sem obrigação nenhuma de pagar, nós estamos pagando. Então eu queria levantar esse questionamento, porque eu sei que os senhores vão, esse assunto vai ser à tona amanhã, inclusive peço para levantar, para que o tribunal também olhe o outro lado. Olhe o lado da pessoa humana, do pai de família, de um jovem que precisa trabalhar, que precisa manter a sua esposa, a sua filha. Ele não tem uma filha pequena e ele não é, absolutamente ele não é um marginal. Foi uma pessoa que pode até, por alguma razão, ter cometido algum erro, mas é uma coisa de uma droga que não é estimulante. Eu queria colocar isso. E hoje foi apresentado, como aqui dissemos, no Faixa Nobre do Esporte, o lateral esquerdo Bruninho, que ontem já demos aqui a ficha do atleta. Bruninho veio do Boa Esporte e a prioridade do lateral esquerdo é apoiar. Sou lateral esquerdo, o negócio de jogar pra frente. Mas defendo também, né? Mas minha prioridade é jogar para frente, mas eu tô onde o professor optar mesmo, eu tô preparado, tô à disposição para poder ajudar meus companheiros. Se regularizado, está preparado? Sim, tô preparado, já vinha treinando e se o professor optar, vou estar à disposição dele para poder ajudar meus companheiros, sempre buscando a vitória. Bruninho, fala do histórico dele. Começou no Vila Nova de Goiás. Fui pro Atlético Goianiense. Subi bem novo, tinha 16 anos. Fui para o Atlético aos 17. Voltei para o Vila. Aí foi que eu tive as passagens. Fui para o Bragantino, Paraná e Boa Esporte. No primeiro semestre, o atleta acabou contraindo a dengue e ficou fora de algumas partidas pelo Campeonato Mineiro. Mas ano passado teve boas atuações. Eu joguei as duas primeiras partidas, eu dei dengue. Perdi 6 quilos, acho que fiquei uns 20 dias realmente mal mesmo e voltei nos 3 últimos jogos. Então foi isso que eu não joguei muito, mas em questão do ano passado, acho que eu fui o jogador que mais atuei no ano, lá no Boa Esporte, na Série B, acho que se eu não me engano, fiz 31 partidas. Portanto, o Bruninho é a 8ª contratação do Tricolor para a Série C, a 22ª na temporada. Para a posição, Marquinhos Santos tem agora William Simões, que hoje é titular absoluto, e Bruninho, que é mais ala, apoia mais o ataque. Além do Bruno, que hoje está também jogando no time de baixo como um 4º zagueiro. Só lembrando que ontem nós dissemos aqui que o Marquinhos à frente do Fortaleza estava com 21 jogos, foram 13 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Fortaleza no Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Todinho. Já tem mais Fortaleza aqui no programa com Alex Oliveira. Problema Max Oliveira, o Martins Andrade. É chovendo molhado essa entrevista coletiva do Jorge Mota, tentando falar aí como vê o tribunal de não aumentar a pena imposta ao Max, foram 100 e poucos dias. Diz que caberia mais, 300 e tanto e tudo. Será que é chovendo molhado? Ou ele tá fazendo a parte dele de dirigente? Eu acho que ele tá fazendo a parte dele de dirigente, viu? Ele tá fazendo a parte de dirigente, olha, esse problema de droga no futebol é uma coisa séria, já acabou com carreira de muita gente. Tem que olhar os dois lados, né, no caso. Exatamente. O lado humano, o lado profissional também, os exemplos que vão ficar. E já acabou com carreira de muita gente, muitos jogadores de alta categoria técnica já praticamente encerraram prematuramente a carreira por causa desse problema da droga. Eu me lembro que quando eu era juvenil lá no Ferroviário, tinha um jogador que foi emprestado, que era do Ceará e foi pro Ferroviário, e se ele estiver ouvindo ele sabe quem eu estou me referindo, não vou citar nome, né? E o diretor do Ferroviário era o Dr. Rui de Ceará. E ele estava concentrado, arruma de menino lá com um profissional e tudo, e de repente ele acendeu um charuto de 1 metro de tamanho, com 60 centímetros de largura, não sei como é que consegue um negócio daquele. E o doutor Rui viu, o que ele fez na hora foi mandar o superintendente do Ferroviário tirar o jogador dali
e mandar ele para casa e rescindir contrato porque ali estava cheio de criança. É verdade, tinha jogadores de 16, 17, 18, 19 anos de idade e que não podia estar vendo aquele negócio. Sei que a situação é complicada. Tem uma frase aí do André Luiz que diz: levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor, porque você não sabe onde seus pés tropeçarão. É um negócio sério. Mas o julgamento, eu não tenho julgamento para fazer isso, porque cada um tem os seus problemas particulares. Agora, sei que o clube deve zelar pelos seus jogadores profissionais, pelos juvenis que estão subindo, e a única maneira que tem é, por exemplo, retirar esse pessoal da convivência com essa moçada. E eu digo por quê, Adriano, só para encerrar aqui. Olha, colocaram na cabeça de juvenis que o jogo tá ali. É uma frase que eles usam muito para explicar, para justificar por que é que entra a droga. Ele diz assim: fulano, o jogo tá aqui. Quer dizer, o jogo não tá na preparação física, o jogo não está na condição técnica do jogador. O jogo tá naquela porcaria daquele comprimido, naquele cigarro que ele fuma, naquela bobagem que ele acha, que bota na cabeça que se ele fizer aquilo, tá jogando bem. A prova disso aí tudinho chama-se, a gente falou há pouquinho nele, lá do Rio de Janeiro, ponta esquerda do Botafogo, que só entrava em Paulo campo. César Caju. Só entrava em campo se tivesse um charuto para ele fumar. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. E lá vamos nós pros alôs aqui da galera que está conosco aqui na interatividade. José Elton, Breno Gomes, tem alô aqui também para Iraís Moraes, conosco Dani Sérgio Costa, Tainá Silvestre, Marcelo Marinho, Naldinho e a Rebeca, o casal tá conosco aqui também. Anderson Magnata, Claudemir Souza, rapaziada conosco aqui, o Misael Soares. Por aqui também Danilo Gomes, Roberto Evangelista também, dando uma fortalecida aqui na nossa interatividade. É tudo nosso, hein, galera? O José Elton, ele fala aqui: boa noite, amigos, tô na escuta. O Ceará tá de parabéns pela partida de ontem. Nem pesou o fator do desentrosamento. E o Sérgio Soares, pela primeira vez, cumpriu o que prometeu. Um time com intensidade, que mesmo depois do primeiro e do segundo gol, continuou em cima e sempre com posse de bola. Para vocês, pelo que jogou ontem, o Ricardinho tem vaga na equipe titular? Precisa ver, Adriano, hoje o Ceará não tem um meia para jogar com o Felipe, é só o Felipe ali no meio, joga com 2 volantes e 2 meias, tá certo? Então, eu tenho muita restrição a fazer análise por uma partida só. Eu já vi caras chegar aqui, fazer 3 gols na primeira partida e passar 3 anos não fazer mais nenhum. Já vi grandes partidas, como já vi partidas de pedra de pau. Eu sempre cito o caso do Rafael Costa. Rafael Costa, com 9 jogos, ele tinha feito 3 finalizações. Mereceu todas as críticas, mas depois arrumou. O futebol que ele jogou ontem, que o Ricardinho jogou, ele poderia ser titular do Ceará, mas não sei se é aquele o futebol dele. Deixou uma impressão boa, Deixou uma boa Agora impressão, mas mas é o primeiro jogo. É o primeiro jogo, você precisa ver mais. Quem vem por aí para aquela posição, para meia, tá certo? É preciso ver isso, né? O Wesley, né? Quando é que vai jogar, né? Pois eu acho até que não casaria bem o Wesley, porque é um jogador que conduz a bola como faz o Felipe e muito bem. É um grande jogador, talvez os dois se acertem, mas eu continuo cobrando que vai faltar aquele meia que pensa, faz uma inversão de jogada, um lançamento, alguma coisa assim. Olha, tem outro ouvinte aqui conosco, ele aborda o tema seleção brasileira. O Breno Gomes, ele fala: fiquei feliz em saber que Tite é o novo técnico da seleção. Porém, a nova geração da seleção brasileira é muito fraca e, na minha opinião, o jeito é retroceder e trazer velhos e craques experientes da seleção, como Kaká, Robinho, Júlio César, Ronaldinho Gaúcho e Hernanes. Com certeza, essa seleção seria muito melhor do que a nova geração do Brasil. O que vocês acham? É o Breno Gomes que está perguntando. Pois eu acho que o Kaká é ex-jogador, que o Ronaldinho Gaúcho é ex-jogador, tá certo?
não tem nada a ver. Eu acho que deve ser exatamente o contrário disso. Eu pegar entendo uma moçada nova para criar uma nova filosofia. É porque não houve evolução, né? O que ele lembra é esses nomes que brilharam no futebol há 10 anos atrás. E não houve essa renovação de valores na seleção brasileira. É lamentável, né? Que a gente se apegue ao Ronaldinho Gaúcho, que hoje é um jogador que é como se fosse um fast food, né? Você liga e ele tá lá. É um freelancer. Fast food não. É um drive-thru, né? Drive-thru. Você liga e ele vai lá. É um jogador drive-thru hoje, né? Liga e qualquer evento chama ele que ele tá lá. Não é um jogador mais profissional, né? O Júlio César também já passou o tempo dele, irmão. O problema é esse, né, Martins? Não temos trabalho de base que nos possibilite essa renovação. O Tite vai ter um trabalho assim muito árduo de tentar recuperar, porque ele não é mágico. E esse trabalho tem que vir de categoria de base. Não é um trabalho para ser feito assim da noite pro dia. Exato. Mas o Tite tem talento de conseguir descobrir, né, os valores que tem de melhor no futebol brasileiro. Agora, sem esquema, que ele não tem, me parece ser um cara sério, eu falo da CBF. Pois esse trabalho que o Tite vai ter na seleção de recuperação, ele pode até começar com esses jogadores que estavam aí. E aí ele vai fazendo uma peneirada, né? Tem jogadores que têm qualidade, mas estavam ali meio dispersos no meio dos outros. Outra coisa é a tal da orientação que vem de fora, para você segurar o máximo que puder a bola. Porque ele segurando a bola, a câmera tá em cima dele, fica fácil de fazer o vídeo para vender, aquela coisa todinha. É negócio sério. Todos os jogadores da seleção alemã jogavam lá, tá certo? Então aquele pessoal tava jogando todo dia, treinando, o mesmo, tava vendo todo mundo jogar, tá certo? Quando fazia uma convocação. Aqui, quando você faz uma convocação, tem um jogo na terça-feira, aí o Brasil faz a convocação um mês antes, só que o cara vai chegar 3 dias antes. Pois é. Aí vai chegar, não dá tempo nem de treinar. Então tem que ter todo um projeto, e eu espero que o Tite, com a sua competência, tenha capacidade de criar alguma coisa nesse sentido. Porque se for assim, convoca aquele ali que é do empresário tal, aquele ali não pode, aquele ali é jogador, mas o empresário é forte e ele é patrocinado pela empresa tal. Então aí não vai pra canto nenhum. Muito bem, vamos em frente. Beijos pra Derlana Pereira, que tá conosco aqui também na interatividade. Vamos com informações aqui no Faixa. Ceará! Chegando com Rodrigo Cavalcante. Fala, Pepe. O zagueiro Charles fala sobre os caminhos que levaram o Ceará a golear o Brasil de Pelotas na última terça-feira. A gente sabia o que tinha que fazer, o professor já tinha passado pra gente que a gente tinha que fazer, marcar o jogo todo, se entregar ao máximo, e ontem a gente fez isso, se entregou os 11 jogadores e quem entrou também deu ao máximo e se esforçou ao máximo para conseguir essa vitória aí. A equipe tá de parabéns, que jogou bastante ontem. O zagueiro fala sobre as dificuldades dos jogos um em cima do outro. A gente tá uma sequência de jogos aí grande, muita viagem longa, mas a gente tem que se adaptar aí. O clima vai ser diferente, um pouco frio, né? Mas a gente vai ter que se adaptar aí, vamos ficar 2 dias lá, vamos treinar lá tudo lá pra estar bem na sexta e fazer um bom jogo. E mesmo sabendo das dificuldades que enfrentará em Joinville, Charles não esconde de ninguém o objetivo principal do vovô. É um jogo difícil, mas a gente vai com grande possibilidade de marcar pontos e a gente vai com esse intuito de buscar pontos. Entre os relacionados que já estão em Joinville, 3 novidades. O zagueiro Sandro, recuperado de dores na coxa direita, o lateral direito Thiago Cametá, que também sofria com dores na coxa direita, e o atacante Rafinha, recém-contratado junto ao Atlético Paranaense por empréstimo de 1 ano. A lista dos atletas relacionados é composta por 19 atletas. Os goleiros Everson e Douglas, os zagueiros Sandro, Charles e Valdo, os laterais Cametá, Thalisson e Eduardo, os volantes Richardson, João Marcos e Marino, os meias Felipe, Ricardinho e Thomas Bastos, e os atacantes Rafael Costa, Bill, Alex Amado, Rafinha e Robinho. A delegação alvinegra realizará uma atividade técnica-tática na tarde desta quinta-feira no Campo do América, em Joinville. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza! Alex Oliveira. Hoje o Marquinhos Santos, de volta ao clube, já que teve que se ausentar para rever familiares, comandou um treinamento no Alcides Santos. Marquinhos utilizou apenas uma metade do campo do Alcides Santos e fez um trabalho técnico. Ele utilizou a maioria dos titulares em uma das equipes.
A equipe titular estava sem Ricardo Berna. O atleta hoje foi submetido a exame de imagem. O resultado deve sair nas poucas horas. Ricardo Berna, com isso, deverá estar fora do compromisso de sábado contra o ABC. O time de hoje com Erivelton, Felipe, Elivelton, Edmar e William Simões. Tivemos Correia, Pio e Daniel e Juninho. As ausências do Juliano e do Anselmo, mas os atletas estavam numa outra parte do gramado fazendo um outro trabalho com o auxiliar técnico. Depois Marquinhos utilizou também os atletas no time principal. Os preços dos ingressos para a partida de sábado contra o ABC foram mantidos, 40 e 20, só que agora é a cadeira inferior. O setor prêmio 120 e 60 e os setores especial e bossa nova 60 e 30. O presidente explicou o porquê de não baixar o preço dos ingressos. Os preços dos ingressos, porque se eu colocar 20 e 10, vai aumentar 1.000 ou 2.000 pessoas. E se eu colocar 20 e 10, não vai ter muita demanda, mas vai atrapalhar o programa do sócio. Vai ser uma série de situações, então nós estabelecemos manter os ingressos nesse mesmo preço, considerando que nós precisamos, né? Você vê que nós jogamos, iniciamos esse ano de portões fechados, no Campeonato Cearense. Campeonato da Série C nós jogamos de portões fechados, contra o River. Saímos para 2 jogos fora de casa, pagando para jogar. Voltamos naquele jogo, 19 horas, dia dos namorados, o público sobrou, naquela renda sobrou para o Fortaleza 15 mil reais. 15 mil reais. Entendeu? É isso, esse é o futebolzão bonito. Aí a gente vai, passa pelo Flamengo, aí você tá, pai, o Fortaleza tá nadando em dinheiro porque pegou 600 mil reais. Aí tem, não sabe das obrigações que a gente tá. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Valeu, Alex Oliveira. A gente encerra o Faixa Nobre do Esporte, mandando alô aqui pra Cosme Bezerra, que está conosco aqui fortalecendo a nossa interatividade. Vem aí, canal do vovô, hein? Se liga aí, continua por aqui nos 91,3. Galera já tá aqui no estúdio, pé na porta, com essa galera que entrou sem pedir licença. E a próxima atração aqui em 91,3, parceria radioartilheiro.com.br. O Faixa volta amanhã, 8 da noite. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.